Senhoras e senhores, sobre o projeto de lei que propõe restrição a reuniões, vi com preocupação alguns dos dispositivos constantes do projeto de lei 1179 de 2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Apresentei diversas emendas, uma delas ao dispositivo que atingia as organizações religiosas, embora o projeto tenha deixado de fora os partidos políticos. Ou seja, os partidos políticos poderiam fazer reuniões, as igrejas deveriam permanecer fechadas. A desproporcionalidade flagrante começa por aí. Quero aqui agradecer ao senador Anastasia, autor do projeto de iniciativa do Judiciário, e à senadora Simone Tebet, relatora, que foram extremamente receptivos, compreendendo nossa preocupação. As igrejas têm dado um exemplo extraordinário de cooperação no processo de isolamento social nesse período de pandemia. E as lideranças religiosas têm se mobilizado de forma rápida para disponibilizar assistência espiritual por meios alternativos, por meios não presenciais. Sobre eventuais casos de não cumprimento absoluto das recomendações das autoridades sanitárias, nada há de incomum no âmbito das igrejas. Não há, portanto, justificativa nem de longe para a adoção de medidas extremas, como se estivéssemos vivendo estado de exceção que justificassem medidas de força. Observei aos colegas senadores o perigo que corríamos de legalizar a possibilidade de intervenção no funcionamento de igrejas e permitir arbitrariedades e abusos misturados às necessárias e racionais medidas de contenção da pandemia. Temos tido notícias de verdadeiro patrulhamento policial ostensivo em alguns lugares, justamente aos templos, como se o quadro atual autorizasse atos coercitivos de natureza penal. Não é disso que se trata. Longe disso. Bom senso, orientação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade. Todos temos conhecimento do papel social relevantíssimo que muitas igrejas têm realizado nesses dias, promovendo assistência a comunidades locais desassistidas e também a trabalhadores de áreas vitais, como a de transportes, por exemplo. Verdadeiros multirões de ação social têm sido realizados em muitos lugares do país, valendo-se justamente da estrutura dos templos religiosos. As áreas essenciais precisam continuar funcionando e as igrejas estão entre elas. Não é possível que coloquemos o papel da religião abaixo de qualquer outro, sob pena de ignorarmos uma necessidade tão fundamental e sagrada do ser humano. Nossa Constituição assegura mais que a liberdade de culto. Considera inviolável a liberdade de crença, manifestada através do livre exercício dos cultos. Diferentemente do que veio no projeto, o direito ao culto não constitui uma mera relação de direito privado. É cláusula pétrea constitucional, definidora de direito natural inalienável. Há casos pelo país afora de proibição absoluta de visita hospitalar, não se excetuando nem mesmo a assistência religiosa. Qualquer pessoa internada em um hospital pode e deve ser assistida pelos profissionais de saúde para o cuidado de seu corpo, com os cuidados previstos no protocolo médico. Se esse mesmo paciente manifestar necessidades espirituais e solicitar assistência religiosa, não lhe pode ser negado o direito de ser assistido, seguindo-se os mesmos protocolos. O homem não é constituído somente de corpo, de matéria, mas também de alma e espírito. Não nos esqueçamos disso, sob pena de nos tornarmos uma sociedade fria, insensível, humanista, secularista, materialista, uma sociedade ateísta. Portanto,
Minha gratidão a todos os senadores.